Fala galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo de anatomia. Na aula passada nós estudamos o tronco encefálico e nesse momento nós vamos iniciar o estudo do diencéfalo, que é a estrutura acima do tronco encefálico. E vamos começar por uma subestrutura do diencéfalo que se chama tálamo. Bom, essa aula ela costuma ser um pouco complexa, com muitos nomes, mas eu vou tentar fazer ela ficar muito simples com alguns desenhos. Nessa aula, nós vamos entender os grupos do tálamo e os núcleos do tálamo, e as suas funções e essas coisas tudo. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo algumas considerações sobre a estrutura do tálamo. Bom, o tálamo, a primeira coisa que vocês têm que identificar é que nessa primeira imagem, ele está nessa porção vermelha, e na segunda imagem, ele é essa estrutura de cima aí. Esse é o tálamo. Bom, dá para perceber na segunda imagem que o tálamo é formado por duas partes. Essas duas partes, vai dar para ver melhor nas outras imagens, mas ela é dividida, né? E as suas bordas é feita de substância branca, enquanto a ligação que junta as duas partes é feita de substância cinzenta. O tálamo tem em média 3 centímetros e apesar desse aparente tamanho pequeno, ele representa 80% do tamanho do diencéfalo. Novamente sobre a junção das duas partes do tálamo, que eu disse que é feita de substância cinzenta, o nome dela é aderência interalâmica. Então, a junção que conecta as duas partes do tálamo chama aderência interalâmica. Bom, agora vamos entender um pouco sobre a função do tálamo. O tálamo ele é como se fosse um transportador de informações. Olha só, ele guarda as informações do córtex cerebral e envia elas para o corpo. Da mesma forma, ele pega as informações do corpo e envia para o córtex. Ele faz essa transferência. Ele tem também a função de sensibilidade, motricidade, comportamento emocional, tipo estresse, felicidade, amor, tristeza. Ele ativa o córtex e ele também está ligado aos mecanismos de estado de alerta, que é quando você toma um susto, quando você tem que correr, por exemplo, a luta ou fuga. Então, várias desses aspectos é da responsabilidade do tálamo. Bom, e agora, para ele fazer essas comunicações, ele tem que ter, obviamente, fios, entre aspas, dessas comunicações. Esses fios, essas vias comunicativas, podem ser de dois tipos, as tálamos corticais e a córtico-talâmicas, tudo bem? E a junção dessas fibras, que elas se ligam a todo o restante do cérebro, formam uma estrutura que chama coroa radiada. A coroa radiada é o resultado desse fluxo de informações que o tálamo cria. No início desse vídeo, eu disse que o tálamo ele é dividido em grupos e núcleos. Então, vamos começar entendendo os grupos do tálamo. Bom, primeiro nós temos aí a lâmina medial. Ela é a lâmina medial interna. Ela faz um formato de Y. É muito importante que vocês saibam identificar ela, porque ela vai ajudar na diferenciação dos grupos, né, e depois os núcleos. E nós temos também a lâmina lateral. A lâmina lateral não é possível ser vista na primeira imagem, só dá para ver ali na segunda, olha só, ela está entre o rosa e o verde, e ela vai separar o grupo verde do grupo rosa, tá bom? Essa vai ser a função da lâmina lateral. Depois eu vou dar o nome, né, desses grupos, obviamente. Agora vamos falar dos grupos. Eu vou falar sobre as cores e vou dar o nome deles. Olha só, o grupo amarelo ali é chamado de anterior. Então, é o grupo anterior. O em azul, que fica bem ali no meio, ele é chamado de medial. E o rosa, ele é chamado de ventrolateral. O grupo verde é chamado de reticular. Pontilhado, dentro do grupo ventrolateral, nós temos um outro grupo, que ele é um subgrupo do ventrolateral, que é chamado de pulvinar. E a lâmina medial também tem grupos, né, que são os grupos intralaminares, né, ou podem ser chamados de núcleos interlaminares.
Agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos definir o nome dos núcleos do tálamo, tudo bem? Então, olha só, vamos começar. Aí eu peço que vocês não se atentem à ordem, porque eu tentei pensar em um jeito que fique mais fácil para o entendimento. Então, eu não vou seguir de 1, 2, 3, não. Eu vou fazer de uma ordem aparentemente aleatória, mas se vocês seguirem o que eu estou falando, vai ser mais fácil para decorar esses nomes. Decorar não, né? Entender mesmo esses nomes. Vamos começar primeiro pelo número 17. O número 17 ali está apontando para aquela parte verde que eu tinha falado que era o grupo reticular. Portanto, agora com o estudo nos núcleos, ele vai se chamar núcleo reticular. No 16 vocês também conhecem já, que é a lâmina medular lateral. Lembrando que essa lâmina não é um núcleo, tá? Eu só estou situando ela. Só estou falando o nome de novo para vocês ir decorando. Agora, no número 2, que tem nas duas imagens, nós temos a lâmina medular medial, que ela vai aparecer nas duas imagens, como eu disse. Agora, prestem atenção na estrutura em azul, que é o grupo medial. O número 1 é o núcleo mediano e o número 13 é o núcleo medial. Dá para ver eles também nas duas imagens. O número 13 também pode ser chamado de núcleo do dorso medial, porque ele está mais posterior do que o núcleo 1. Então, a esse momento, já entendemos dois núcleos da parte medial do tálamo. Prestem atenção agora na parte pulvinar do tálamo. Ela está representada aí no número 5 e ela apresenta duas protuberâncias, que é o 3 e o 4. Eu vou explicar agora. O número 3 é o corpo geniculado medial e o 4 é o corpo geniculado lateral. O número 3 está ligado à via auditiva, enquanto o número 4 está ligado à via óptica. Então, ela faz parte, né, da visão. E esses dois, eles podem ser chamados de metatálamo. Então, se vocês ouvirem falar do metatálamo, está falando desses corpos aí presentes na parte pulvinar do tálamo. E agora o 14 e o 15. O 14 é os núcleos interlaminares e o 15, ele é chamado de núcleo do centro mediano. Tudo bem? E agora, olha só, nós vamos fazer um tipo de estudo diferente para a parte ventrolateral, que é o 6, o 8, o 9 e até o 12 ali, tá bom? Então, vamos para a próxima imagem. Bom, a parte que nós vamos entender agora, que é a parte ventrolateral, ela vai ser dividida em duas áreas, né? Que é a lateral e a ventral. A lateral está aí em verde, que é os núcleos 8 e 9, e a ventral, que é os núcleos 6, 7, 10, 11 e 12. O núcleo 8, na parte lateral, chama núcleo posterolateral e o 9 chama núcleo dorsolateral. Na parte ventral, nós vamos começar o estudo pelo 10. Olha só, o 10. O 10 se chama núcleo ventro-intermédio. Por que intermédio? Porque ele está exatamente no meio entre o 11 e o 7. E o 12 e o 6 também, né? Obviamente. O núcleo 12 ele é chamado de anteroventral e o 11 é chamado de ventral lateral. O 7 é chamado de ventral posteromedial e o 8 ele é chamado de ventral posterolateral. Bom, então essa foi a explicação, tá bem resumida, tá? Mas tá aí tudo que você precisa saber sobre o tálamo. Se essa aula te ajudou, você deixe seu like, se inscreva aí e é isso. Falou!